Olá, alunos. Vamos então a mais uma aula de software livre. Nessa aula nós vamos falar sobre os últimos comandos aí do capítulo 3. Nós vamos fechar o capítulo 3, que são os comandos cat, head e tail, tá? Nós vamos ver o que são, o que faz cada um deles e vamos usá-los no Ubuntu, né, no Linux, para a gente poder ver o que eles fazem, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver rapidinho aqui o conceito, tá, de cada um deles. O cat. A gente já falou do cat já umas 3, 4 vezes, tá? Normalmente utilizado para exibir o conteúdo de arquivos, né? A gente tem utilizado o cat para ver conteúdo de arquivos. Hoje a gente vai ver que podemos fazer mais algumas coisas com o cat, tá? O comando head, que mostra o início dos dados de um arquivo, tá? Então a gente vai poder ver algumas coisas que estão dentro de um arquivo através do comando head. E nós temos o comando tail, que mostra o final dos dados do arquivo, tá? Então vamos falar sobre esses três comandos aí hoje. Vamos lá para o Linux para a gente poder ver o funcionamento deles. Então, ok, estou aqui com o meu Linux aberto, meu terminal já está aqui na tela também, já está aberto. E vamos começar então utilizando o cat, tá? Como a gente falou, o cat geralmente a gente usa para ver o conteúdo de um arquivo, certo? Aqui a gente vai usar o cat para criar um arquivo, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui usando o comando cat. Deixa eu botar aqui. Então, usando o comando cat, eu vou usar esse parâmetro, que é o sinalzinho de maior que, vai ser usado então para a gente criar um arquivo. Depois então você coloca o nome do arquivo. No caso aqui eu vou colocar agenda, tá? Aí eu aperto Enter. Pronto, o arquivo já está esperando receber informação. O que você faz? Digita o que você tem para digitar. Por exemplo, eu vou botar aqui professor Alexandre software livre. Professor Jean matemática. Professor Anderson web. E por aí vai, né? A gente pode ir colocando várias informações. Quando você coloca a última informação, você aperta Ctrl junto com D, porque aí ele encerra o arquivo. Para eu verificar, então, se o arquivo está pronto e tem alguma coisa dentro, primeiro eu vou dar um ls para a gente ver. Reparem que eu estou com o arquivo aqui, ó, agenda, tá aqui. E vou verificar o conteúdo, só coloco o cat sem o parâmetro, tá? Sem o sinalzinho de maior que, só boto o cat agenda e ele vai me mostrar o que está dentro do arquivo. Tá lá um arquivo criado direitinho, certo? Vamos ver o que a gente pode fazer mais com o cat. Então, existem umas pequenas funções que a gente pode usar com o cat. Algumas não têm muita funcionalidade, outras sim. Por exemplo, o uso, você pode usar duas opções com o cat que são assim, sem muita utilização. Por exemplo, se você botar cat, vamos lá, cat, menos E e menos T, ou menos E e T junto, desculpa, menos E e T. Você vai fazer o seguinte, deixa eu executar aqui para vocês verem, ó. Ele vai mostrar, o menos E serve para mostrar onde você apertou Enter, e o menos T, se a gente colocasse só menos T sem o E, ele mostraria onde a gente apertou a tecla Tab. Aí apareceria um sinalzinho de circunflexo. Como a gente não colocou circunflexo, né, ele não vai aparecer. Professor, está aparecendo um caractere estranho aqui no nome matemática. O que é isso? É porque eu coloquei acento e aqui o meu sistema não está preparado ainda para receber, mostrar informações com acentuação na linguagem portuguesa e tal. Aí ficou esse errinho, mas não tem nada não. Então aqui, recapitulando, o T apareceria um sinalzinho circunflexo onde a gente apertou Tab. Como eu não usei Tab aqui, não aparece. E aparece o sinal de cifrão onde a gente apertou Enter. Pode ver aqui que no final de cada linha que eu apertei Enter, apareceu o cifrão. Tá?
Tem muito uso? Não, mas dá para a gente fazer, tá? Outra coisa que a gente pode fazer com cat é numerar as linhas. Se você colocar cat -n e o nome do arquivo, no caso nosso aqui é agenda, ele vai fazer o quê? Ele vai numerar as linhas. Tá vendo aqui, ó? 1, 2 e 3, tá? Beleza. Professor, mas matemática agora apareceu direitinho. Por que que está aparecendo direitinho aqui e aqui em cima não está? Aqui em cima não está por causa desse "-e" e "-t", porque eles fazem aparecer os caracteres especiais. E para o Linux, qualquer letra com acento, aqui onde era para ser um A acentuado, ó, ele botou isso aqui. Para ele é um caractere especial que significa esse código aí. Como aqui embaixo eu não botei "-e" e "t", ele apareceu normal, tá bom? Beleza, pessoal. Então tá aí mais uma funcionalidade do cat. Vamos para frente. Outra coisa que você pode fazer com o cat é concatenar arquivos. O que é concatenar arquivos? É você juntar arquivos diferentes em um só, tá? Dá para fazer isso no cat. Bom, deixa eu ver se eu não lembro se eu tenho os arquivos aqui. Deixa eu dar um ls aqui para a gente ver quais são os arquivos que eu tenho aqui nessa pasta. Deixa eu ver se eu tenho... deixa eu ver aqui o que eu tenho dentro de escola. Cat escola. Aqui, cat escola, não tenho nada dentro. Deixa eu ver o que é cat casa. Também não tenho nada. Cat trabalho. Vamos ver se algum desses arquivos que tem alguma coisa dentro. Não tem nada dentro. Então eu acho que eu vou ter que criar um arquivo, né, para a gente poder fazer essa concatenação. Não tenho nada. Deixa eu ver aqui. Nenhum desses arquivos tem nada dentro. Foi só aqueles arquivos que a gente criou para exemplos. Olha, realmente não. Então, eu vou criar mais um arquivo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui então cat, chamar de nova agenda. E agora eu vou colocar outras informações. Por exemplo, professora Adenilde, religião. Ó, eu vou botar com o tio, tá? Professor Valdenor, física. E botar aqui professor Cássio, geografia. Vamos aqui agora dar um Ctrl D para encerrar o arquivo. Vamos dar um ls para ver o que a gente tem aqui. Agora a gente tem aqui o agenda e um novo agenda. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer todos esses arquivos para um arquivo só, tá? Como é que a gente consegue fazer isso aqui? Nós vamos fazer assim: você coloca o comando cat, você coloca o nome do primeiro arquivo, que no caso aqui vai ser a agenda, o segundo arquivo, que é o nova agenda, e aí você bota o parâmetrozinho, sinal de maior que, e o nome do novo arquivo. Eu vou chamar esse novo arquivo de superagenda.txt e aperto Enter. Vamos dar um ls para ver aqui se foi criado algum arquivo. Tem um arquivo ali, superagenda.txt. Vamos ver o que tem dentro dele. Cat superagenda.txt. Tá aí, ele juntou, né, os dois arquivos. Tá vendo aí? Se vocês quiserem, a gente ainda pode, para ficar interessante, né? Vamos botar aqui cat -n para ele numerar. Aí, ó. Tá aí, então, os dois arquivos foram concatenados, tá bom? Beleza, então, acho que sobre cat, pessoal, não tem mais o que a gente falar, não. É basicamente isso aí, tá ok? Vou dar aqui um clear para a gente limpar a tela. E vamos falar sobre os outros dois arquivos que a gente, dois comandos que a gente tem para ver, que é o head e o tail, tá? Então, lá no conceito a gente viu que o head mostra o início dos dados em um arquivo, tá? Geralmente ele exibe as 10 primeiras letras de um arquivo.
Mas a gente pode limitar. Por exemplo, ah, vou usar esse arquivo que a gente criou, o superagenda. Vou fazer assim, ó, head -n 3 superagenda.txt. Olha o que acontece. Ele me mostrou somente os 3 arquivos, tá? Ah, professor, então ele faz que nem um cat, ele exibe. Sim, geralmente ele também é usado para isso, tá? Exibir também, mas aí você pode fazer esses controles de quantidade de linha, por exemplo, tá? E deixa eu ver mais o que. Deixa eu só dar um exemplo. Se eu não colocar o limite, ele vai aparecer tudo, porque eu tenho menos de 10 linhas. E o head, por padrão, ele vai exibir sempre as 10 linhas, as 10 primeiras linhas. Então, por enquanto, ele vai mostrar tudo. Agora, se eu botasse head -n, botar aqui só 1, ele vai mostrar só uma linha. Entendido? Então, o head é só para isso. E o tail? O tail vai ser basicamente o contrário do head. Ele vai mostrar o final dos arquivos, tá? Se eu colocar então aqui, ó, tail. Primeiro eu vou dar o exemplo mostrando o que acontece quando a gente bota o comando completo, tá? Tail superagenda.txt. Ele vai mostrar o arquivo todo porque o arquivo é pequeno. Agora, se eu botar tail -n, mesma coisa, tá? 3 superagenda. Quem é que ele vai mostrar? Só as 3 últimas linhas, tá? Então, assim, não tem muito mistério de um comando para o outro, tá? Head mostra as primeiras linhas de um arquivo, tail mostra as últimas linhas. Você pode limitar com o parâmetro "-n", tá? Você pode limitar quantas linhas você quer ver. Olha, se eu for ver a última linha, só com um exemplozinho final aqui, vai aparecer dessa forma, tá bom? Então, pessoal, é isso. Com esse exemplo aí, a gente termina o capítulo 3. Vimos aí os principais comandos para um Linux, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estudem bastante.